Olá, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo. Há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia, e sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos, e nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Nós vamos falar sobre ética judaico-cristã, uma série de 11 episódios. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida. E nós, como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo. E a palavra de Deus, mais do que nunca, tem sido combatida, e alguns, até teólogos e pastores, dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo. E como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, dessa série que nós estaremos falando sobre essa ética judaico-cristã, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar nas Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço.
Olá, nós vamos dar sequência à nossa proposta aqui de mensagens. Estamos hoje no terceiro episódio da série Ética Judaico-Cristã e hoje nós vamos falar sobre integridade, não furtarás. E eu quero ler com vocês dois textos para que nós possamos conversar. O primeiro está em Êxodo 20:15. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 15. Está lá registrado nos 10 mandamentos. Não furtarás. E agora eu quero ler também Efésios, carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 4, verso 28. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 28. Paulo aqui está falando sobre o procedimento daqueles que são servos de Deus, procedimento daqueles que conheceram Jesus, e ele vem descrevendo aqui como nós devemos nos comportar como cristão. E no verso 28, ele diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Então nós olhamos para as Escrituras e aqui nós temos um valor importante, o valor de não furtar, de não roubar. E nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo e com a lei que isso é um mandamento, é um valor que nós devemos ter na nossa vida. E Paulo deixa muito claro que o que furtava, ele está falando agora de uma transição, de uma vida onde nós não conhecíamos Jesus, onde nós não tínhamos a revelação da verdade, da palavra, mas agora quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos o Evangelho, que é boas novas, esse Evangelho ele tem como intuito nos mostrar os valores de Deus, tem como intuito nos regenerar, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então agora nessa nova vida, nessa vida que nós temos com Deus, nós precisamos abarcar no nosso comportamento aquilo que a palavra de Deus instrui. Então este mandamento é bastante oportuno e gritantemente necessário, pois a maior crise que atinge o nosso país é a crise de integridade. O furto não é apenas de coisas, mas também de tempo, empenho e desempenho. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde esse valor tem sido colocado de lado e as pessoas, em nome da vantagem, as pessoas que usam do poder para poder praticar o furto, praticar o roubo, elas deixam de lado a sua integridade para poder levar vantagens, para viver uma vida regalada. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos instrui acerca do nosso comportamento. E é interessante nós olharmos que o furto não é só de coisas materiais, mas também de tempo, de empenho e de desempenho. Então, muitas vezes eu furto o tempo de Deus, eu furto o tempo da família, eu furto o tempo do trabalho, eu não me dedico como deveria me dedicar, eu não me empenho como eu deveria me empenhar. Então, de certa forma, também eu estou furtando, eu estou roubando aquilo que me foi atribuído, a confiança que me foi atribuída. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus dentro dessa amplitude, dessa consciência que nós temos um dever moral, que nós devemos conduzir a nossa vida e ter um caráter ilibado, viver uma vida íntegra, porque isso vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem uma frase, se eu não me lembro se é de Tomás de Aquino, diz assim: pregue o evangelho e, se for preciso, use palavras. Então nós pregamos o evangelho, logicamente que nós devemos verbalizar, nós devemos falar,
Mas a nossa conduta, né, ela é extremamente importante, porque as pessoas ouvem o que nós estamos falando, mas elas também observam a nossa conduta. E quando nós, depois que conhecemos Jesus, somos regenerados, temos encontro com Deus, nós devemos buscar crescer espiritualmente, devemos buscar viver uma vida que agrada ao Senhor. E conforme nós lemos, né, Paulo orienta a igreja sobre isso, orienta os irmãos de Éfeso sobre isso. Nós devemos, então, ter um comportamento diferente, ter uma vida diferente, não para mostrar que nós somos melhores do que ninguém, mas para mostrar o poder transformador do Evangelho. O Evangelho transforma a nossa vida e agora nós somos templo do Espírito Santo e agora nós somos morada de Deus, somos família de Deus e agora nós recebemos de Deus esses valores, essas instruções para poder nortear o nosso comportamento. Então devemos ter uma vida ética, um comportamento que condiz com a nossa fé, né? A nossa fé, ela não pode ser incoerente, né? Precisa ter coerência com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós cremos e com aquilo que nós praticamos. Então nós estamos vivendo um tempo onde há uma crise, né? Principalmente que nós mais conhecemos no meio político, mas também isso está instalado em empresas, em instituições, em famílias, né? Pessoas querendo se apossar daquilo que não é seu, querendo ter aquilo que não é seu e achando-se no direito de subtrair algo que não lhe pertence. Então nós precisamos tomar cuidado e ter uma administração da nossa vida, né? O pastor Joel escreveu um livro uma certa feita, dizendo, o título do livro é Vivendo como Servo. E ele, nesse livro, aborda um assunto muito importante. Ele fala que nós somos mordomos, que nós somos administradores daquilo que o Senhor nos confiou. Então, o Senhor nos confiou uma vida, o Senhor nos confiou bens, o Senhor nos confiou família, o Senhor nos confiou um trabalho, e o Senhor espera que exerçamos a nossa mordomia com responsabilidade, com ética, porque nada é nosso, né? Nós apenas administramos aquilo que Deus nos deu. E muitas vezes nós achamos no direito, né, de ter, de possuir, de fazer o que nós bem entendemos com aquilo que foi nos confiado, né? O bem do tempo, o bem financeiro, e nós precisamos nos atentar para isso, né? Então, tem pessoas que trabalham, têm o seu trabalho, mas elas estão sempre ali, de certa forma, tentando ludibriar o chefe, tentando ganhar tempo, tentando fazer aquilo que não lhe foi atribuído, né? Então, nós precisamos ter essa consciência, né? E o que eu percebo hoje também, com muita frequência, principalmente as pessoas que se dizem cristãs, elas hoje elas não congregam com regularidade, elas sempre têm alguma coisa para fazer e elas roubam o tempo de celebração, o tempo de culto, o tempo que é para estar com os irmãos, o tempo do serviço ao Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Nós olhamos também aqui no Antigo Testamento que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e Ele também nos deu um valor moral, né? Uma consciência que tem um dia que nós devemos cuidar de nós, cuidar do tempo do Senhor, e muitas vezes o povo também estava roubando esse tempo de Deus, estava substituindo esse tempo por outras coisas. Então, esse mandamento, ele se faz necessário porque nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. Será que nós temos roubado, quem é casado, o tempo que é devido à esposa, o tempo que é devido aos filhos, né? E muitas vezes nós terceirizamos a educação dos nossos filhos, nós tentamos substituir, nós acabamos roubando o tempo que é devido aos filhos, à família, o tempo do Senhor, o tempo do trabalho.
E nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Então nós temos que contentar com o que nós temos que ser fiéis àquilo que nós recebemos, e a palavra de Deus diz: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei, né? Nós precisamos, se nós queremos aumentar a nossa riqueza, se nós queremos ter uma vida de qualidade, que não cometamos o erro de roubar, da propina, do esquema, de ganhar vantagem com coisas indevidas, né? Isso a Bíblia chama de furto. Nós precisamos ter a consciência, se nós queremos ser prósperos, nós precisamos ser diligentes, ser íntegros, plantar, né? Trabalhar com dedicação, fazer as coisas certas, que com certeza o Senhor está vendo, o Senhor está contemplando a nossa vida, e com certeza a prosperidade, a bênção de Deus vai alcançar a nossa vida. E a palavra de Deus diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Amém? E aqui continuando olhando aqui em Efésios, né, capítulo 4, ele diz assim, um texto que nós lemos, que não furte mais, antes trabalhe, né, fazendo algo útil com as suas mãos. Ou seja, o trabalho é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. E nós precisamos focar nisso, focar no trabalho, focar em ser útil, focar em ser produtivo, e com certeza a prosperidade e a bênção de Deus vai chegar na nossa vida. O grande problema hoje da nossa sociedade é a comparação. Às vezes as pessoas caem nesse laço de furtar, de entrar num esquema, numa propina para poder se apropriar daquilo que não é seu, por causa da comparação, por causa da insatisfação e da falta de contentamento. Nós ficamos muito comparando com aquilo que o outro tem, e muitas vezes na nossa mente nós não achamos justo que o outro tenha e nós não tenhamos, e aí caímos no pecado de querer ter de forma indevida, né? Subtraindo aquilo que não é nosso, que não nos pertence. Que possamos ser fiéis, possamos ser dedicados, possamos trabalhar para que Deus venha abençoar a nossa vida. E interessante que o texto que nós lemos, Efésios 4, 28, que além de nós sermos abençoados, além de ser útil, a Bíblia vai dizer para que o que repartir com alguém que estiver em necessidade. Ou seja, Deus abençoa tanto que nós vamos ter como repartir com quem tem necessidade. Então a palavra de Deus ela nos orienta, ela é totalmente antagônica ao modelo, ao sistema, né? O sistema de se apropriar daquilo que não é seu. Ela diz que nós vamos receber a bênção de Deus e, em vez de subtrair das pessoas, nós teremos a condição, a capacidade de repartir, né? Nós vamos repartir com quem tiver em necessidade. Olha que diferença, né? Não furtarás, não roube, mas trabalhe, seja dedicado, seja útil, e aí nós teremos condições de repartir, de compartilhar. É interessante Paulo colocar isso, porque esse é um valor importante do cristianismo, né? Receber de Deus e compartilhar. Quando Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa, Deus diz para ele: eu vou te abençoar, e com a bênção que eu te abençoar, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então existe um valor importante aqui. Eu não devo roubar, eu não devo furtar, mas eu devo trabalhar e eu devo compartilhar parte daquilo que eu recebo de Deus. Interessante, porque então eu não vou subtrair, eu não vou roubar, mas eu vou entregar, eu vou dar. E o que Jesus disse que é melhor dar do que receber. E o profeta Malaquias também ele vai dizer algo sobre isso, né? Ele, lá no capítulo 3, ele fala assim, olha, roubará, pois, o homem a Deus, né? É impossível a gente roubar a Deus, porque Deus é onipresente, Deus está presente
e às vezes nós, na nossa mente, achamos que podemos roubar, mas Deus está observando ali o comportamento do povo e aquilo que era devido a Deus, aquilo que foi estabelecido como padrão, como regra, como norma do povo de Deus, eles estavam roubando a Deus, eles estavam subtraindo aquilo que era de Deus, e Deus fica indignado com aquele comportamento, e o cinismo do povo era tão grande que eles perguntavam: Senhor, mas o que nós temos te roubado, né? Aí Deus diz nas suas obrigações, né, como povo de Deus, nos dízimos e nas ofertas. Então Deus contempla, Deus vê, Deus percebe, e Deus contempla também a nossa necessidade, Deus sabe das nossas dificuldades, mas nós devemos ser fiéis, mesmo na escassez, como Paulo diz que ele passou por tudo, por abundância, mas passou também por privações. E a fidelidade nossa, ela também é mostrada em momentos de escassez, nos momentos de privações, mas em nenhum momento a palavra de Deus nos dá a possibilidade ou a chance de obter as coisas de forma ilícita. Então, o que nós precisamos entender? Que mesmo nos momentos de privações, os apóstolos passaram, Jesus passou, mas no momento certo, Deus chega com a provisão, Deus chega com a bênção. Então nós precisamos entender que, mesmo provados, mesmo nos momentos de privações, nós precisamos confiar inteiramente em Deus e não dar um jeitinho, né? Um jeitinho de conseguir as coisas de forma ilícita, porque Deus é justo, e o salmista vai dizer que ele já era velho e ele nunca viu um justo ou um filho de um justo mendigar o pão. Ou seja, existe uma promessa de suprimento, existe uma promessa de cuidado. O salmista Davi também mostra para a gente que ele faz uma comparação com o pastor de ovelhas. Ele diz assim: olha, ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Mesmo nos momentos difíceis, o Senhor estará conosco, o Senhor estará provendo, o Senhor estará abençoando. Eu me lembro do povo quando sai do Egito rumo à terra prometida, e não tinham como eles plantar, não tinham como eles colher, e a Bíblia diz que Deus proveu o maná, né? O maná caía do céu todos os dias, a provisão de Deus para alimentar aquela grande multidão. E na hora da sede, Moisés tocava na rocha, ou falava com a rocha, e saía água. As suas roupas não se desgastaram, né? Eles caminharam por tanto tempo e Deus manteve as suas roupas, né, em estado de uso. O frio da noite tinha uma coluna de fogo. De dia, o sol escaldante tinha uma nuvem para protegê-los com sombra. Então, nós não devemos ir por esse caminho, o caminho da propina, o caminho de receber algo ilícito, ou roubar o tempo, ou roubar o desempenho, a dedicação que nós devemos ter. Porque o mandamento de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de toda a sua força. Então, nós demonstramos amor a Deus quando nós não roubamos o tempo, a dedicação, aquilo que nos foi atribuído como responsabilidade. Que possamos ser honestos, íntegros e cuidar daquilo que Deus nos deu, para que nós sejamos fiéis e bons administradores dos bens do Senhor. Então, a mensagem que eu quero que você reflita é que você não precisa dar um jeito, né? O que nós devemos focar é em trabalhar, o que nós devemos é se dedicar, o que nós devemos é nos empenhar, sejamos fiéis, amém? Mesmo que estejamos passando por um tempo de privação, que sejamos fiéis, que sejamos constantes, que não venhamos abrir mão dos nossos valores, daquilo que recebemos do Senhor, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, que Deus é justo, que Deus é bom,
Jesus falando sobre oração, ele falou assim: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, alguém grato, alguém temente a Deus, jamais terá esse tipo de comportamento de roubo, de furto, de se apropriar de coisas ilícitas, daquilo que não lhe é devido, mas vai trabalhar com diligência, com integridade e vai confiar na misericórdia, na bondade e no poder de Deus. Que você possa refletir sobre isso. Parece um texto muito comum, mas ele tem uma amplitude muito grande. Então que você reflita, se você não está roubando o tempo de Deus, o tempo da sua família, o tempo dos seus filhos, o tempo do seu trabalho, o tempo do seu descanso físico também, da sua saúde, que sejamos bons mordomos, bons administradores, e o que Deus espera de nós é a fidelidade. Amém? Então é muito cômodo, muito confortável a gente ser fiel quando a gente está vivendo uma vida abundante, quando está indo tudo bem, mas quando nós estamos passando por privações e aparecem oportunidades ilícitas, nós precisamos dizer não, nós precisamos confiar que Deus vai nos socorrer. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Não furtarás. Confie no cuidado e na provisão de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Oremos. Senhor, mediante a exposição bíblica da tua palavra, lá no Antigo Testamento, nos mandamentos que o Senhor entregou para o seu servo Moisés, ele diz que o povo não deveria roubar, não deveria furtar. E Paulo também, Senhor, no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele diz que nós devemos trabalhar, ser úteis e ter a condição e a capacidade de compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, que possamos guardar o nosso coração, que possamos ser fiéis, Pai, mesmo nos momentos de dificuldade e de privação, sabendo que o socorro vem na hora certa, o teu cuidado vem na hora certa, que possamos crer, Pai, como aquele povo na caminhada rumo à terra prometida. Eles não tinham, Pai amado, uma despensa com alimentos, eles não tinham um mercado para comprar, eles não tinham trabalho, eles não tinham um salário, mas eles confiavam, eles criam, Pai, que todos os dias o Senhor estaria enviando a provisão. Que possamos crer na provisão do Senhor, que possamos ser fiéis, Senhor amado, e ter um coração grato a Ti, ó Deus, confiante em Ti, que o Senhor está, de certa forma, nos provando, o Senhor está conosco, mesmo nos momentos de dificuldade. E que nós não precisamos, Pai amado, ceder às pressões, que nós não precisamos dar um jeito, ó Deus amado, mesmo um jeito ilícito, mas que nós possamos confiar na graça, no poder, no socorro e na provisão Tua, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor é fiel, bondoso e generoso. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, cada família. Amém. Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que
além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição, nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão. Ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição. Que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do teu reino. Esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o teu reino cresça, e o teu nome seja glorificado pela vida do teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu só quero louvar.
Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.